Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Benfica 3, Futebol Clube Famalicão 0. Foi quando, a perder por 1-0, o Famalicão cresceu no jogo e ameaçou a fazer o gol do empate, que o Benfica encontrou o espaço necessário para meter na partida as mudanças de velocidade de que precisava para alargar o resultado para um 3-0 que, bem vistas as coisas, não reflete exatamente aquilo que se passou em campo, mas acaba por fazer justiça aos encarnados na distribuição dos pontos. A equipa de Roger Schmidt, hoje sem Otamendi, Di Maria e Tengsted, foi a melhor do final da tarde na Luz, fez o suficiente para ganhar, mas a diferença mínima assentaria muito melhor ao que fizeram os comandados de João Pedro Sousa. Apesar da tendência para jogarem sempre largo, provavelmente por julgarem que era assim que teriam mais hipóteses de fazer render a capacidade física de Zaidu nas segundas bolas e de levar o jogo para perto das redes do Benfica, os famalicenses quase equilibraram os indicadores estatísticos da partida. Fizeram, por exemplo, 14 remates contra os 17 dos encarnados, acertaram no poste de Trubin com 1-0 no marcador, mas ficaram aquém nos golos esperados. 0,7 para 1,6. E isto porque os encarnados souberam sempre colocar-se em melhores situações de finalização. Autor de um golo e de 2 assistências, Rafa, por exemplo, voltou a perder mais um golo certo, logo aos 6 minutos, quando uma subida de Morato, na esquerda, o deixou com espaço e tempo para visar as redes de Luís Júnior completamente à vontade. O remate, porém, saiu para fora. O Benfica, mesmo assim, adiantou-se por Artur Cabral aos 31 minutos. O lance foi um espelho do que estava a ser o jogo. Laterais do Famalicão subidos, João Neves a ganhar um duelo, a superar bem Francisco Moura, a lançar a aceleração de Rafa, que no momento certo entregou para um desvio oportuno do atacante brasileiro, que assim se estreou a marcar na Liga. A primeira parte tinha sido pouco propícia a situações de gol e até em ações na área. 11-7 para o Benfica ao fim de 45 minutos. No segundo tempo, porém, à medida que o Benfica foi perdendo alguma segurança na posse, e a isso não terá sido alheia a quebra física de Coxo, os homens do Minho começaram a acreditar no empate. Topic chutou ao lado aos 46 minutos, depois de ganhar uma bola a meio do meio-campo ofensivo. Mas João Neves respondeu com um remate após tabela com João Mário aos 56, que Luís Júnior defendeu. Os minutos que se seguiram mostraram porque é que Trubin e Luís Júnior são dois dos guarda-redes com melhores indicadores estatísticos desta liga. O ucraniano frustrou com uma boa mancha um remate de Chiquinho, ao minuto 60. O brasileiro respondeu aos 63, desviando um tiro de Cabral. Mas era o Famalicão que estava por cima agora. Trubin evitou o empate de Theo aos 65 minutos e viu um remate de Zaidu esbarrar no poste aos 73. Schmidt acabara de dar ao meio-campo um cariz mais defensivo, mas foi quando o Famalicão se esticou mais no campo que o Benfica se impôs, quase sempre em ataques rápidos e contra-ataques. Ao fim de 22 minutos sem rematar, a equipa da casa fez o 2-0, por Rafa, num contra-ataque vertical que passou por João Mário, Gonçalo Guedes e Musa, antes de chegar ao autor do remate final. E 7 minutos depois, foi o próprio Musa quem fez o 3-0 a passe da Rafa. O Famalicão já tinha desistido, mas, tal como no desafio da Taça de Portugal, voltou a deixar na Luz a imagem de uma equipa que sabe e quer jogar. Tal como nessa altura, porém, o Benfica ganhou bem. E vamos então à fotografia tática da partida, uma partida que opôs duas equipas com esquemas táticos muito semelhantes, ambas dispostas em 4-2-3-1, com laterais subidos, apoiantes do avançado a jogarem fundamentalmente por dentro e um par de médios a marcar o duelo a meio campo. Ora, no caso do Benfica, manteve Roger Schmidt 9 dos 11 jogadores que tinham jogado contra o AVS no jogo da Taça da Liga, mas fazendo a comparação mais direta com a partida do campeonato contra o Sporting Clube Braga, que o Benfica ganhou por 1-0 na última jornada, houve 3 alterações. Otamendi, castigado, cedeu lugar no centro da defesa a Tomás Araújo. Di Maria, de férias ainda na Argentina, abdicou da posição em favor de Tiago Gouveia. E na frente, o magoado Tengsted cedeu também o lugar de ponta de lança a Artur Cabral. Assim sendo, o Benfica apareceu no seu habitual 4-2-3-1, com Trubin nas redes, Orsnes mais uma vez como lateral direito, Morato ainda como lateral esquerdo e dupla de centrais formada por Tomás Araújo e António
António Silva. Depois, par de médios formado por João Neves e Coxo, quase sempre a jogarem com os dois centrais em momento de início da organização, à altura em que os dois laterais subiam no campo. Isto porquê? Porque era a eles que competia dar largura à equipa, uma vez que João Mário, a jogar a partir da meia-direita, Tiago Gouveia, a partir da meia-esquerda, e Rafa, no centro, jogavam sempre muito por dentro, no apoio ao ponta de lança, que era hoje Artur Cabral. Quanto ao Famalicão, fez João Pedro Sousa apenas uma alteração relativamente à partida que fez contra o Estoril na última jornada da Liga, e que foi marcada por um empate a uma bola. Foi a saída de Justin Dias, o defesa central neerlandês, que cedeu o lugar ao regressado Otávio, tendo este já cumprido o castigo federativo que tinha que cumprir. Assim sendo, também em 4-2-3-1, também com os laterais encarregues de dar largura, também com os apoiantes do ponta de lança a jogarem fundamentalmente por dentro, quase um decalque do esquema tático do Benfica. O Famalicão apareceu com o Luís Júnior na baliza, Natan era o lateral direito, Francisco Moura o lateral esquerdo, Mihai e Otávio a dupla de centrais, com Yusuf e Topic a jogarem no meio-campo. Depois, mais à frente, Teo Fonseca partia da meia-direita, Chiquinho do lado esquerdo, Gustavo Sá era o médio mais ofensivo no apoio a Cádiz. Curiosamente, tanto uma equipa como a outra atacavam em 4-2-3-1, defendiam em 4-4-2. No caso do Benfica, com Rafa perto de Arturo Cabral, no caso do Famalicão, com Gustavo Sá perto de Yonder Cádiz. Era assim que se dispunham as equipas. As alterações começaram a ser feitas na segunda parte. O primeiro a mexer foi mesmo João Pedro Sousa, logo com uma tripla alteração ao minuto 65. Trocou o lateral direito, Natan, por Aguirre Gaviria. Trocou ainda os dois extremos. Chiquinho cedeu a vez a Afonso Rodrigues e a Teo Fonseca a Dobre. Manteve a equipa, no entanto, no mesmo sistema, no mesmo 4-2-3-1. Mais à frente, ao minuto 81, João Pedro Sousa trocou então Gustavo Sá, que estava a ser o jogador mais criativo da zona do meio-campo, fundamental na forma como a equipa era capaz de ligar os setores, uma vez que os dois médios eram fundamentalmente jogadores de grande correria, de grande cavalgada. Gustavo Sá era o mais cerebral dos três médios, saiu nessa altura para a entrada de Pablo. O resultado estava ainda em 1-0 e a ideia do treinador do Famalicão era colocar um segundo ponta de lança, Pablo, próximo de Yonder Cádiz, para passar a jogar mais em 4-4-2, de forma a forçar a possibilidade do empate. Sucede que 4 minutos depois o Benfica fez o 2-0 e o Famalicão acabou por perder as hipóteses que tinha de discutir a partida. Ainda antes do final, a 2 minutos do fim, com 2-0 no marcador, o Famalicão trocou então Zaidu Yusuf, um dos seus médios, por Gustavo Assunção, que apareceu a jogar também ao lado de Topic na zona do meio campo. E o Benfica? Bom, o Benfica mexeu pela primeira vez ao minuto 70, também com uma tripla alteração, a saída de Tiago Gouveia para a entrada de Gonçalo Guedes, a saída de Coxo para a entrada de Florentino, médio um bocadinho mais conservador na posse, e a saída de Artur Cabral para a entrada de Musa. Não mudou nada do ponto de vista tático, manteve o 4-2-3-1, mas acabou por ter um meio-campo um bocadinho mais conservador em posse, lá está, porque Florentino não arrisca tanto como o Coxo. Depois, ao minuto 73, por lesão de Orsnes, que assim falhou os primeiros minutos nesta liga, não tinha ainda saído um minuto sequer da equipa nos jogos do campeonato. O norueguês, que estava a jogar como lateral direito, foi substituído pelo checo Jurasek. Ora, isto motivou que toda a defesa do Benfica se inclinasse para a direita. Tomás Araújo, que era central direito, passou a ser lateral direito. António Silva, que era central esquerdo, passou a ser central direito. E Morato, que era lateral esquerdo, passou a ser central esquerdo. Isto para que Jurasek entrasse para lateral esquerdo. O Benfica manteve um central a jogar como lateral. Se no início era Morato à esquerda, aqui passou a ser Tomás Araújo à direita. E um lateral de rotina mesmo, que é o caso de Jurasek, só que desta vez, se antes era Orsnes que o fazia do lado direito, agora era Jurasek que o fazia do lado esquerdo. Finalmente, ao minuto 88, a última alteração, a troca de Tomás Araújo por Gustavo Marques, que se estreou na equipa principal do Benfica, ele que também é central, a jogar adaptado à lateral direita.
Os dois elementos de rendimento mais contínuo na partida foram mesmo os dois guarda-redes. Tanto o Luís Júnior como o Trubin acabaram por assinar um punhado de boas intervenções. O ucraniano do Benfica conseguiu manter a baliza a zeros e foi muito importante naquele período em que o Famalicão cresceu e ameaçou chegar ao empate. Quanto ao brasileiro do Famalicão, acabou por se opor também com a qualidade a algumas iniciativas do Benfica, mas isso não impediu que os encarnados fizessem 3 golos. Mas, ainda assim, não é neles que recai a minha escolha para herói do jogo. Houve boas exibições no Famalicão. O Francisco Moura, sobretudo a atacar, mostrou qualidade. Chiquinho também teve algumas iniciativas interessantes. Parece-me que os dois médios, apesar do excesso de espaço que o treinador os encarrega de ocupar, acabaram por conseguir levar a equipa para a frente naquele período em que o bloco se juntou mais, o que implicou também necessariamente que a defesa subisse mais também, mas parece-me que o melhor dos famalicenses foi mesmo, do meu ponto de vista, Gustavo Sá, pela qualidade que ele mostrou sempre a ligar os setores, pela criatividade que meteu na zona do meio-campo. Ainda assim, o herói do jogo estava do outro lado. Quanto ao Benfica, bom, além de Trubin, que já referi, há a nota para o primeiro gol de Artur Cabral. Teve uma finalização boa, podia ter feito mais um gol, não tivesse perdido um remate que saiu ao lado ou não tivesse Luís Júnior impedido com o corpo um outro remate de atingir a baliza. João Neves, sempre muito importante, a ganhar duelos, a ganhar divididas, a meter mudanças de velocidade, a acelerar o jogo através do passe vertical. Foi sempre importante no meio-campo do Benfica. Parece-me que caiu um pouco no segundo tempo, tal como Cox, ou esse então caiu a pique, depois de uma primeira parte muito interessante. Na segunda parte acabou por assinar algumas perdas de bola. João Mário bem, sobretudo na primeira parte também, na forma como conseguiu ligar a equipa, mas quer-me parecer que o herói da partida tem que ser, obviamente, Rafa. É certo que perdeu um golo cantado logo a abrir, mas nem seria Rafa se o não fizesse. De qualquer maneira, depois faz um bom golo e é ele que faz o passe para as outras duas ocasiões que o Benfica transformou em golos. Portanto, um golo, 2 assistências, é Rafa, o herói do jogo. A arbitragem de André Narciso fica penalizada por um erro que acaba por ter influência no decorrer do jogo. Aconteceu ao minuto 60, quando deixou de marcar uma grande penalidade de Tomás Araújo sobre Chiquinho. Chiquinho ia isolado para a baliza do Benfica e é nesse momento que Tomás Araújo não só o empurra pelas costas, como lhe toca no calcanhar, provocando o seu desequilíbrio e prejudicando a forma como o atacante do Famalicão acabou por fazer a finalização, que acabou por ser defendida por Trubin. Ora, o que isto significa é que ficou, de facto, uma grande penalidade por marcar a favor do Famalicão, com o resultado em 1-0. Antes disso, tinha estado bem André Narciso, ao não assinalar grande penalidade a favor do Benfica, ao minuto 14, quando a bola, de facto, é jogada com a mão por Natan dentro da área do Famalicão. Sucede que esse toque com o braço esquerdo acaba por ocorrer na sequência de um desvio no joelho do jogador. A bola vem em trajetória ascensional após um ressalto inesperado e, portanto, não é penalizável com a marcação de falta e de grande penalidade. De resto, a arbitragem de André Narciso até estava a ser boa, quase sempre com propensão para deixar jogar, e teve um momento que a mim me deu particular gozo, foi ao minuto 57, quando o Zaidu fez aquilo que muitos jogadores no campeonato português fazem, que foi, encarou a sua própria linha de fundo, esperou pela chegada do adversário enquanto protegia a bola e assim que o adversário chega, deixou-se cair para tentar ganhar uma falta. Como essa falta não tinha existido, André Narciso acabou por marcar falta sim, mas contra o Famalicão, porque no movimento em que cai, Zaidu acaba por fazer bola presa e, portanto, ocorreu ali um livre indireto contra o Famalicão. Mais vezes os árbitros fizessem isto e menos vezes os jogadores tentariam ganhar estas faltas que tanto penalizam o futebol que se vai vendo. Portanto, arbitragem quase sempre correta, bem na avaliação dos foras de jogo, bem na amostragem de cartões amarelos, ainda que possa ter ficado um por mostrar a Orsnes ao minuto 49 por cortar com a mão uma tentativa de contra-ataque do Famalicão, mas seriamente penalizada pelo penalti não assinalado contra o Benfica por falta de Tomás Araújo sobre Chiquinho ao minuto 60. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.